Obrigado por escutar nossas histórias. Se puder, ajude-nos a compartilhar e não deixe de seguir o nosso canal. Um grande beijo. Há anos não se sabe sobre quem pode ser o assassino secreto. Apenas corpos são deixados no caminho, com indícios de frieza e sem quaisquer pistas que possam facilitar a busca pelo seu paradeiro. Quando será que um dia ele será capturado? Eu vivo um inferno na minha vida. Tudo isso simplesmente porque inventei de fazer aquele maldito passeio. Moro eu, meus pais e meu avô em Sydney, Austrália, em uma família tranquila que gosta de aproveitar viagens pelo mundo como hobby. Estávamos próximos do período de férias na faculdade e eu decidi me organizar para fazer um passeio com a minha namorada. Só que dessa vez não fazia ideia para onde ir. Passei pela sala de estar e vi meu avô assistindo aquele canal predileto dele de investigação com aquelas dublagens estranhas. Acabei o ignorando e em seguida dei um beijo na minha mãe e fui até a garagem que meu pai passava a maior parte do tempo com seus veículos de colecionador. E aí, pai, beleza? Como estão as coisas por aí? Oi, Noah. Tudo bem com você? E eu tô aqui dando um tapa na roda do Royce que peguei mês passado. Lindão mesmo, hein? Parabéns. Então, deixa eu te perguntar. As férias estão chegando. Tô a fim de curtir um pouco em um lugar diferente. Da última vez estive no Brasil e foi sensacional, mas queria praticar algo novo, uma coisa mais diferentona, sabe? Mais diferente do que ir no... como é que fala? Bailão do Quadrado? Ah, pai, para, vai. Já te falei, foi insano, galera, mó gente fina. Ninguém entendia porra nenhuma do que eu falava, mas tava todo mundo bêbado. O quê? Quer dizer, alguns bêbados, eu tava na minha. Mas enfim, o que é que você me indica, hein? Então, você não pensa em comprar um carro, não? Com a grana que eu e sua mãe te dá, você poderia comprar qualquer carro que quisesse. Ah, não, eu tô de boa. Eu prefiro algo mais real, sabe? Bem material fica aí paradinho. Nada contra a sua coleção, mas eu prefiro viver de experiências. Bom, você quem sabe. Você sabia que seu avô era mergulhador, né? Já sim, minha mãe comentou algumas vezes por cima. Por que você não faz o mergulho? Nossa, pai, que negócio monótono. Não, mas espera aí. Já ouviu falar da Fossa das Marianas? Lá, você consegue mergulhar a 150 metros de profundidade se comprar um passeio nessas empresas aí. Acho que alguma coisa Works é o nome. Bom, enfim, pesquisa depois. Vai que te interessa. A conversa até que rendeu algumas ideias. Pesquisei na internet e de fato havia um passeio assim. O valor era um pouco caro, mas eu realmente comecei a me interessar. Liguei para minha namorada, que topava tudo que eu sugeria, até porque ela ia na faixa. Mas tudo bem, a gente fazia vários rolês legais juntos. Comprei nossos ingressos e fomos em direção ao tão aguardado destino. Havia até fila de espera para o passeio. Pelas instruções, iríamos com um iate luxuoso do I Got Work. Maravilhoso. Só o preço de venda dele é em torno de 30 milhões, logo, o ingresso foi bem salgado, mas valeria a pena. O iate era enorme, um espaço com uma sala de jantar, alguns quartos, parecia que eu estava em um apartamento bem decorado. Enquanto descia, desfrutávamos de uma ótima comida, apresentada por um chefe que mandou bem demais, acompanhado de uma sessão de degustação de vinhos. Eu até estava bem empolgado, mas queria que chegasse logo a hora de mergulhar um pouco. Eu estava com todo o equipamento separado já, a ansiedade estava a mil. 100 metros de profundidade já era possível ver algumas baleias lindas, mas eu queria mais, até que o mar começou a deixar de ser azul, começou a escurecer e eu estava em êxtase. Foi quando questionei: "Bora, pessoal, eu quero mergulhar logo!" O iate parou e nos liberaram para trocar de roupa e algumas instruções foram dadas, dentre elas de que era permitido mergulharmos nas redondezas, sem excesso de confiança e muito menos descer abaixo dos 150 metros, mas, como eu queria ação, acabei não escutando. Eu desci mais do que o permitido, despistei minha namorada e continuei.
até não conseguir mais enxergar nem a minha mão. Contudo, meu peito já estava doendo. Parecia que eu estava sendo pressionado por um caminhão, até que comecei a ficar desesperado, e eu não enxergava nada além de poucos centímetros à minha frente por conta da lanterna, até que eu apaguei. Eu nem sabia se iria acordar, mas acordei na cama. Já tinha tomado banho e estava deitado com roupas limpas aguardando o barco emergir. Foi quando questionei minha namorada. Susan, tá tudo bem? Como assim tá tudo bem, Noah? Tá ficando louco, é? Não, eu quero dizer, foi tudo bem lá embaixo? Ué, deu amnésia, filho? Você simplesmente desceu mais do que deveria, ficou 5 minutos fora de visão das luzes do iate e subiu como se nada tivesse acontecido. Até tomamos uma advertência por isso. E você sabe que eles são bem chatos, capaz de não conseguirmos mais comprar ingressos em outra oportunidade. Ah, tá. Beleza. É que eu não lembro muito bem, não. Acho que foi a pressão. Claro, né? Todo mundo achou que você já tinha virado comida de peixe lá embaixo. No dia seguinte do passeio, eu já estava em casa. Meu avô veio todo empolgado me abraçar e em seguida voltou para a TV. Já minha mãe e meu pai me deram um beijo tímido e perguntaram como foi a viagem. E eu só comentei que foi ótima, sem dar muitos detalhes, pois nem eu sabia o que de fato aconteceu lá embaixo. Durante a noite, enquanto eu ia dormir, eu comecei a notar que meus ouvidos não estavam normais. Parecia que eu ainda estava debaixo d'água. E eu imaginei que era uma sequela que logo iria passar e me esforcei para dormir, já que, no dia seguinte, seria um jantar na casa da minha namorada, onde eles receberiam alguns parentes de alta patente do exército, e eu não estava nada empolgado com isso. O dia foi até tranquilo e, no final da tarde, tomei meu banho e fui até a casa de Susan. Chegando lá, a mesa estava maravilhosa. Os cozinheiros já estavam a postos para trazer os pratos durante a apresentação, mas eu já estava bebendo. Comecei na cerveja e já estava no uísque, e Susan já estava me olhando torto, até que um dos parentes dela se levantou e fez um discurso sobre valorizar a bandeira do país e blá 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 blá, recebendo uma série de aplausos das 20 pessoas que estavam no local, até que, de repente, a energia acaba. 2 segundos na escuridão, meus ouvidos estavam doendo muito, mas era possível escutar um som de estalo abafado de maneira bem distante, quando, 5 minutos depois, as luzes retornam e todos ali presentes, exceto eu, estavam mortos com tiros. Eu vomitei na hora, fiquei extremamente aterrorizado. A única coisa que pensei foi em ligar para o meu pai. Pai, socorro! Eu preciso da sua ajuda. Deu merda, pai, me ajuda, por favor. Oi, Noah, calma. O que tá acontecendo? Eu não sei, pai, eu não sei. Eu juro que não fui eu juro. Não foi você o quê, Noah? Eu tava no jantar aqui na Susan. Acabou a energia por um breve momento. Quando retornou, alguém pegou a arma do Durval e saiu atirando em geral. Só eu tô vivo, pai. Eu tô todo ensanguentado, só que não é eu. Não fui eu, pai, eu juro. Nossa, Noah, eu não sei o que fazer, filho. Pega um táxi e volta pra casa. Pelo menos assim, a gente consegue pensar juntos. Se alguém chegar aí e ver você, você será o suspeito número 1. Beleza, pai. Eu vou fazer isso. Eu corri até o segundo andar, peguei uma camiseta preta do pai de Susan e me certifiquei de não deixar as marcas da minha digital no quarto de casal. Assim que o táxi chegou, eu pedi para sentar do lado do motorista, pois eu não queria me sentir sozinho, e ele permitiu. E até perguntou por que eu estava chorando. Eu só disse que não estava e seguimos viagem. Eu já sabia que eu estava ferrado. Eu só queria pensar em como iria sair dessa situação, até que, do nada, 2 braços totalmente pretos pegam a cabeça do motorista do banco de trás para o banco da frente e quebram o seu pescoço, na maior facilidade, e o carro acelera e bate no poste. Eu bati a cabeça na hora e não entendi o que estava acontecendo. Apenas corri do carro e fiquei olhando para trás,
procurando o que era aquilo que acabara de assassinar alguém na minha frente, até que, enquanto corro, começo a notar que minha sombra não estava comigo e, quando paro, percebo que agora ela se conectou novamente aos meus pés de uma maneira muito sutil, como se não quisesse ser notada. Eu parei e gritei: "O que é você? O que você quer de mim?" Não houve respostas, e eu sabia que não viria mesmo. Logo, eu precisava pensar no que fazer. Não dava para eu chegar em casa e levar um negócio desse para conhecer minha família. Foi que eu resolvi ligar para meu pai novamente e avisar que eu iria parar em um dos armazéns dele e pegar um carro e ir para a nossa casa de praia. "Pai, a coisa é séria. Eu vou ter que pegar um carro emprestado. Eu vou subir para a casa de praia. Não posso dar muitos detalhes, só confie em mim." Filho, como assim? Vem para casa agora. Aqui a gente consegue pensar juntos. "Não, pai, eu não posso fazer vocês correrem risco por minha causa." Como assim? Eu não tô entendendo nada. "Muito menos eu, pai. Muito menos eu." Entrei no armazém e peguei um dos carros emprestados. Fazia tempo que eu não dirigia, mas dessa vez eu faria pela segurança da minha família. Não era para eu ter falado para onde eu iria, pois eu tinha certeza que meu pai iria atrás de mim, então fiquei com essa preocupação na minha cabeça. Já era tarde e eu estava tão anestesiado do ocorrido que nem notei que estava precisando fazer minhas necessidades. Parei o carro no acostamento e fiz ali mesmo, no meio da estrada, até notar, ao olhar no reflexo das luzes do farol, que minha sombra já não estava mais comigo. "Que merda! Onde é que você tá, hein?" Eu não tinha tempo a perder. Continuei a viagem e comecei a desacelerar quando estava próximo de um ponto que, por incrível que pareça, estava com tráfego lento. Poxa vida, todo mundo resolveu descer para a praia hoje. Eu liguei o rádio para ouvir músicas, mas não estava no clima. Troquei para o rádio de notícias e notei que já estava ao vivo, com informações sobre uma chacina em um bairro que eu conhecia bem. Comecei a suar frio. Com as mãos trêmulas, resolvi desligar o rádio e ficar no silêncio absoluto. Até que, enquanto o carro andava, eu tive a infeliz ideia de olhar para o lado e notar que minha sombra estava no banco do passageiro do carro do meu lado e ver ela mudar o percurso do veículo para fora da ponte. O acidente foi horrível. Eu pude ver o carro caindo da ponte e comecei a acelerar. Entretanto, cada carro que eu passava, era possível escutar gritos de pavor. Pude ver a sombra quebrar o pescoço de um, puxar o freio de mão de outro, abrir o capô no meio da corrida, ou seja, era acidente atrás de acidente, e tudo por minha causa. Assim que a ponte acabou, resolvi pegar o caminho menos iluminado, para evitar mais transtornos pelo caminho. Eu já não sabia mais o que fazer. Enquanto dirigia, eu vi a sombra sentada no banco de trás do carro, ali, simplesmente parada e aguardando sabe-se lá o quê. Chegando na casa, eu conferi se não havia ninguém de fato lá, e fiquei deitado no sofá da sala. Estava no silêncio e no escuro, até que eu acabei cochilando um pouco. Acordei assustado, com o meu pai me chacoalhando. Na hora eu já levantei aos gritos. O que você está fazendo aqui, pai? Para piorar, ele trouxe minha mãe e meu avô, que não conseguiram ficar em casa sozinhos. Pronto, o banquete estava na mesa. E eu levantei e saí correndo até o segundo andar da casa, mas meu pai correu logo atrás de mim, até que foi interrompido por um puxão do lado de baixo da escada, o que ocasionou em uma queda brusca, fazendo sua cabeça bater fortemente no chão e o fazendo apagar. Em seguida, pude notar que pelo chão minha sombra foi em direção à minha mãe e a puxou de cima para baixo, deixando todo o resto de pele e ossos espalhados no chão. Eu comecei a chorar e vi que agora várias e várias luzes foram acionadas do lado de fora de casa, dessa vez sendo de algumas viaturas prestes a invadir. Nesse momento observo que meu avô estava estático no meio da sala, com um olhar apavorado, e eu, ao mudar rapidamente a visão dele para frente da casa que estava totalmente iluminada, consigo notar que ele brevemente sorri. Quando retorno a visão para o meu avô novamente, ele continua lá, estático e com uma cara de apavoro, quando, de repente, os policiais invadem e me derrubam com violência, dizendo que eu estava preso. Enquanto eu saio de lá, arrastado e dizendo que eu era inocente,
Pedi para cuidarem do meu vô, que já era de idade, até que, ao olhar para ele, o observo ainda ali, parado, com uma cara de pavor. Entretanto, com o reflexo da sua sombra no chão, abraçada com a minha.